Em 2017, Raquel da Barra e Rosa Schoel fundaram a micropadaria do Zero, em Charnequinha, no Cercal do Alentejo. Ambas chegaram à Costa Vicentina depois de terem experimentado a fermentação caseira entre o Rio de Janeiro e Toronto, cidade onde conheceram uma comunidade com interesses semelhantes. Atualmente integram a Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade, também conhecida como AMAP. Intimamente relacionada com outros produtores da região, com os métodos locais e os ritmos da sazonalidade, a Padaria do Zero é um exemplo inspirador de uma abordagem consciente e responsável traduzida num negócio único. Bom, o projeto começou de um encontro meu e da Rosa em Toronto. Né? A Rosa já estava investindo em ir para quintas e produção biológica de alimentos. Ela passava um tempo na cidade, em Toronto, e um tempo fora. E eu estava vindo do Rio de Janeiro já também querendo trabalhar esses temas. E a gente se encontra ali, a gente começa a trabalhar em feiras biológicas juntas, a gente começa a comprar cabazes de produtores, a gente começa a se envolver com essa realidade do cinturão verde de Toronto e começa a vir uma vontade muito grande de produzir. E a gente começa a usar a nossa casa como um laboratório, fermentando muitas coisas, experimentando muitas coisas. E a gente chega a um ponto que fala, opa, não faz mais sentido estar aqui, né? Faz sentido ir para o campo e vivenciar essa experiência mesmo, ter acesso aos produtores e aos produtos que a gente estava atrás dentro da cidade. Absolutamente. Eu acho que toda região tem a sua história. E você chegar num lugar e não se dar conta da história que está ali é uma estupidez. Você querer apagar uma história e trazer a sua não funciona, porque tem uma biodiversidade da região, tem um porquê daquilo ser assim. E quando você começa a contactar nosso vizinho, por exemplo, ele nasceu em Charnequinhas. Ele tem 85 anos e ele vive em Charnequinhas. O que ele pode me passar de história daquele lugar, de acontecimentos daquele lugar e que me faz entender aquele espaço onde eu escolhi viver é espetacular. E claro que as nossas ações começam a reagir, começam a florescer a partir disso, a partir de entendimento histórico daquele espaço. E eu estou falando de um agrupamento de casas que moram 8 pessoas e que já moraram 300. Não, é isso. E que já moraram 300 pessoas, quando dentro de um monte se moravam famílias de 15 e 20. E quando não haviam cercas. E ele vai contando toda essa história. Antes da haver cerca, o baile era naquela casa, a gente jogava cartas naquela, eu caminhava por aqui. Aqui tinha uma estrada de pé, que é a estrada do caminhar, né? E isso, para mim, é assim, a minha imaginação e o meu entender daquele espaço muda completo. Sim, por exemplo, o senhor Henrique, quando a gente conheceu a família e tal, a gente foi conversar com ele. Olha, o senhor não gostaria de plantar o trigo Barbela, que é um trigo antigo, porque a gente veio do Canadá com essa vontade de trabalhar com trigos antigos e direto com os produtores, né? O senhor não gostaria de tentar plantar? Plantou, deu certo, já estamos no 3º ano que ele está plantando. Esse ano a gente está fazendo um teste com ele de plantar centeio também. Vamos ver, é um ano frio, talvez ajude nesse sentido. E a gente tem o Vitor e a Milene também, que estão a 40 quilômetros da gente, já não na costa, mas um pouco para dentro, que a gente trabalha com eles também com trigo, e agora esse ano eles estão plantando corazão, que é um trigo antigo também. Estamos fazendo esse teste, e todos esses trigos são moídos no moinho de Trobiscais, que o Caetano é moleiro há 5 gerações já na família dele. É super lindo, e o que eu aprendo com ele de trigo e de farinha é brutal. Não tem internet, não tem nada igual. E eles olham a percepção do tempo, pegar no trigo, ele já diz, e é tudo muito vivo o processo que a gente trabalha. Então, a cada levada de trigo, de farinha que ele me traz, ele já me fala, Raquel, esse acho que vai botar um pouco menos de água, um pouco mais, depende da época do ano, depende de muita coisa. E isso é um aprendizado que não tem livro, não tem lugar nenhum. É aquele saber que está ali naquelas pessoas, que se a gente não aprender agora, a gente vai perder. Olha,
Para mim, eu já nem gosto muito dessa palavra sustentável, de tanto que ela está desgastada, né? Mas algo que faz sentido para mim é algo numa escala humana, me interessa. É algo em que você tem uma produção em que você pode ter contato direto. Nós somos transformadoras, né? Que você possa ter contato direto com o produtor, em que você consiga manter essa relação com o produtor e com quem está comprando, o consumidor, coprodutor, cada um vai chamar de uma forma. Mas que você consiga manter esse laço e que você consiga mostrar as relações que estão por trás daquilo que é produzido. Eu acho isso muito importante. E cuidando do meio ambiente, do território, da paisagem de onde isso está acontecendo. Né? Não faz sentido você utilizar tudo que vem da terra e acaba com a terra e depois você muda e vai para outro espaço, vai para outro espaço. A gente tem que cuidar dos espaços de onde a gente vive e essa interação com a natureza, e a natureza vai se transformando no que a gente faz com ela. É algo moldável, é um molde. Então, em que espaço queremos viver, né? A gente quer estar rodeado do quê? Isso, para mim, é sustentável. Pensar em todos esses quesitos, o que está por trás. Nesse sentido, eu acho que pensar só no biológico é muito limitador. Não acho que seja por aí. Eu acho que tem que se pensar no aspecto econômico, político, social, ecológico. Isso tudo tem que estar presente. E para mim faz sentido porque é isso. Eu quero estar em contato com o ser humano. Eu quero ter essa troca. Quero ajudar a passar. Eu que venho da cidade e estando aqui, tenho o privilégio de conviver com essas pessoas e aprender com essas pessoas, eu me sinto como se fosse uma ponte para conseguir me comunicar com outras pessoas que estão vindo para cá e outras pessoas que são urbanas como eu. Né? É interessante essa mescla cidade e campo, acho muito importante para a gente poder caminhar para um futuro que a gente deseja, né? Para mim, a melhor plataforma que encontramos até agora foi a AMAP. Porque eu acredito que isso seja algo que não se explica. Se escreve um texto, fala, se tira uma foto ou dá uma palestra. Eu acho que é necessário uma prática que você incorpora com o tempo. Por exemplo, outro dia a gente estava em Sydney e a gente precisava comer na rua, estávamos resolvendo coisas. E a gente entra num lugar para comer e tem uma salada com tomate. Não, mas o restaurante era um restaurante, por exemplo, que estava voltado à comida saudável, estava todo voltado à ecologia e saúde, e era isso. Sim. E quando a gente olhou o cardápio, claro que cria um estranhamento. O meu corpo o meu corpo estranha já, porque há 10 anos que eu tenho preocupação de comer com a sazonalidade. Então é um conhecimento que já está incorporado, é assim que eu sinto. E a AMAP, eu estou aprendendo, a cada semana eu aprendo algo. E eu acredito que as pessoas que estão ali participando é a mesma coisa. Então, é na prática. Acho que tem certos conhecimentos que não adianta ler, tem que se praticar para perceber. Então, tem pessoas que frequentam a nossa casa, que passam na padaria para comprar produtos, veem como a gente gere a nossa quinta, os animais que estão ali, e aos poucos elas vão percebendo coisas. Eu não acho que seja algo rápido e de comunicação. A gente tenta também, não é que não tente. Mas para mim o que funciona mesmo é a prática. E toma tempo. E as relações humanas. A AMAP, as pessoas vêm na nossa casa semanalmente buscar a caixa, elas têm contrato com o Monte Mimo dos Vegetais por 6 meses. Ou seja, semanalmente a gente está com essas pessoas. Tem famílias que estão com a gente e vão fazer 2 anos. Então, a gente já passou por muita coisa junto. Já passou dificuldades financeiras, por exemplo, onde um tem que apoiar o outro. Olha, não dá para você pagar a caixa esse mês porque, pronto, você perdeu o emprego, qualquer coisa desse tipo. Vem trabalhar com a gente 2, 3 dias, ajuda aqui, vem mais cedo na MAP e organiza aqui. A gente segura agora, a gente está um apoiando o outro. Quando a caixa não vem com potencial cheio, porque, olha, deu um frio inesperado. Aquela outra pessoa fala, mas a gente está junto, eu estou aqui para apoiar. E esse entendimento de vivência e de relações humanas é que começa a ser passado mais informação. E é isso que a Raquel fala, que a gente começa a sentir na pele no mesmo corpo. No corpo. O que é isso e por que isso. Agora, obviamente, é muito complexo. Ainda mais é muito complexo por a gente estar vivendo um greenwash junto com isso. Então, fora isso, a gente tem que
desmistificar um monte de coisa. E tem que falar, aquela empresa faz aquilo, ela está se chamando de ecológica ou saudável, ou que ela tem relações sociais, mas olha, vamos olhar por aqui, vamos ver assim. E isso também gera uma confusão na nossa comunicação. Mas não é fácil, assim, não é algo que a gente consiga fazer com... A gente aprende todo dia. Sim. E as redes sociais têm ajudado de uma certa forma. E a gente também tem que ter atenção nas redes sociais para não... Como é que fala? Não massificar, de uma certa forma, conceitos e palavras. Como muitas palavras vão sendo esvaziadas, né? Como sustentabilidade ou... o próprio biológico, que significa biológico hoje em dia, né? Na verdade... Saudável. Saudável tem uma amplitude gigantesca. Para cada um, comida saudável é uma coisa, é o saudável, né? O que é saudável? Então... Por exemplo, para mim, uma história que é algo que me marcou muito. Eu cheguei em Portugal e não queria comer fava. Aquilo não me chamava nem um pouco a atenção, fava. E trabalhando com a Rita e o Sérgio no Monte Mimo, chega uma época que a gente tem que comer muita fava. E ali na mapa eu entendo por quê. Porque você está nutrindo o solo. É uma época que tem que se plantar fava, nutre o solo. É um alimento muito bom. Tipo, pode-se estocar, pode-se comer verde, de milhões de formas, faz parte da cultura. E hoje em dia, adoro fava. Fico esperando a época da fava. Porque tem um lado emocional, tem um outro tipo de entendimento, tem teu corpo que entende aquilo e se acostuma. E aquilo vira hábito. Mas é algo que toma tempo e a pessoa tem que estar aberta. Eu acho que, em termos... Às vezes acontece de eu perceber que eu dei a possibilidade de uma pessoa sonhar com algo diferente. Que ela não conseguia nem imaginar uma outra coisa. E isso é muito interessante, assim. E que já aconteceu comigo quando eu estive em Toronto. Foi exatamente o que aconteceu comigo. As pessoas que eu estava em volta me davam a possibilidade de imaginar algo que eu nunca tinha pensado que poderia existir. E eu acho que às vezes acontece muito aqui, das pessoas conhecerem a gente e falarem, mas são duas mulheres que levam um monte para frente, que tem uma padaria artesanal e que fazem todo esse trabalho. Então eu também posso. Então eu também posso ser uma produtora. Então eu também posso ter eu posso criar relações desse tipo. Isso é possível. Às vezes a gente fica só nas más notícias, sabe? Das desgraças e das coisas ruins que estão acontecendo e a gente não tem espaço na nossa mente de imaginar que a gente tem que ser criativo e que existem outras formas e que existem outras relações que possam ser criadas. E eu acho que às vezes a gente consegue abrir esse espaço, essa comunicação entre a gente e as pessoas que ali chegam. Raquel da Barra e Rosa Scholl foram entrevistadas por Álbio Nascimento e Guilherme Sousa a 28 de janeiro de 2021. A captação de som foi feita nos estúdios da Rádio Internacional Odmira, a música é tocada por Marco Vieira e a narração é de Marta Rocha, uma iniciativa da Associação Rota Vicentina.